Histórias de assassinatos e assombrações são assustadoras por si só. Mas quando os casos envolvem crianças, tudo se torna ainda mais apavorante. Sejam bem-vindos ao canal Scary Stories. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo. Hoje vamos contar a história de Beth Thomas, a menina psicopata. Ainda pequena, Beth e seu irmão foram adotados por um casal amoroso, pronto para dar todo o carinho possível para as crianças. Poucos meses depois, porém, ela apresentou indícios de que queria matar sua família. A criança de aparência angelical batia a cabeça do irmão no concreto, esfaqueava animais de estimação e se masturbava em público compulsivamente. Elizabeth Thomas perdeu a mãe biológica quando tinha apenas 1 ano de idade, deixada com o irmão Jonathan sob a custódia do pai. O homem abusou sexualmente das 2 crianças por 6 meses até que médicos descobrissem o que estava acontecendo. As crianças foram resgatadas de uma situação de vulnerabilidade. Jonathan estava imundo de fezes e urina dentro de um berço cercado por caixas de leite azedo. Beth não tomava banho há semanas, tampouco comia. Em meados de 1984, eles foram adotados por Jean e Judy Tenney, que fizeram essa escolha após tentarem engravidar por 8 anos. Na época, Beth tinha 2 anos e Jonathan, 7 meses. Em momento algum, os Tenneys foram alertados sobre as circunstâncias nas quais as 2 crianças chegaram para a adoção. A assistente social alegou que elas eram saudáveis e livres de qualquer trauma psicológico. Jean e Julie estavam completamente no escuro sobre o que estava prestes a acontecer. Quando o órgão de adoção foi confrontado pelo casal, os funcionários alegaram que não forneceriam o histórico dos infantes devido às leis de confidencialidade. Era irônico, uma vez que o bem-estar das crianças era a prioridade. Os pais não teriam sofrido tanto se tivessem tido o mínimo de respaldo. Outros na posição deles poderiam não ter encontrado a saída ideal para aquele pesadelo. Beth começou a exibir raiva e descontrole absurdos. Ela xingava, fazia gestos obscenos e gritava até ficar vermelha. Ela chegou a jogar o irmão do berço para o chão e pisar tão forte na cabeça dele que foram necessários pontos para fechar os ferimentos. Jonathan era beliscado, mordido e socado por Beth quando os pais não estavam por perto. A própria menina chegou a relatar que molestou o garoto. E ela também tinha a tendência de se masturbar em público. Desesperada e sem saber a origem de toda aquela agressividade, Julie passou a trancar Beth no quarto à noite, para garantir a segurança da família, principalmente porque várias vezes ela foi pega tentando esfaqueá-los. No tempo em que estava solta, Beth caçava animais para torturá-los como uma maneira de esvaziar aquele ódio incontrolável. No documentário, quando interrogada sobre os seus animais de estimação, ela respondeu: "Eu os prendi com estacas para que morressem." A situação se tornou insustentável para os Tenneys. Então, em 1989, eles decidiram procurar um psicólogo. Dr. Ken Magid foi o responsável pelas conversas com Beth. A princípio, exibindo um comportamento malicioso, ela confessou que machucaria os pais adotivos esfaqueando-os até a morte. O profissional então organizou uma verdadeira jornada às origens psicológicas da garota, e foi assim que ela falou dos abusos sexuais que sofreu do pai biológico e expressou toda a sua aversão por pessoas. Ela acreditava que até mesmo o médico a machucaria, por isso o repudiava. Beth foi diagnosticada com transtorno de apego reativo, TARD, um grave distúrbio caracterizado pela dificuldade de criar vínculos sociais ou afetivos, frequentemente causado por situações de vulnerabilidade e abuso enfrentadas antes dos 5 anos de idade. Mas esse foi só um dos fatores responsáveis por desenvolver a psicopatia infantil. Durante a internação, a garota expressou que entendia a consequência dos seus atos e não expressou remorso por isso. Ao longo de muitos anos de terapia intensiva,
ela apresentou culpa genuína por ter causado dor aos pais e ao irmão. Depois, foi submetida a conviver sob um conjunto de regras rigorosas proposto por um especialista em RAD que a criou por muito tempo longe do afeto diário dos pais. Beth conseguiu se sair bem na escola, socializando e fazendo amizades, e até se formou em enfermagem na Universidade do Colorado. Atualmente, ela viaja o mundo dando palestras sobre a própria história e declara que superou o passado. Para muitos especialistas, a garota, que virou símbolo de estudo, apenas aprendeu a reprimir os instintos psicopáticos, uma vez que a doença não tem cura, e que a sua consciência apenas finge bem. Para outros, Beth é apenas o resultado de como a mente humana reage ao trauma e à negligência.